Estados Unidos enviam bombardeiros e tensão no Oriente Médio de escala. Apontado como os únicos capazes de bombardear alvos subterrâneos de difícil acesso no Irã, aviões americanos B-2 foram enviados a Guam, uma ilha no Pacífico entre a Austrália e o Japão, informará diversas agências de notícias neste sábado, 21 de 6 de 2025, citando fontes do governo dos Estados Unidos de site de monitoramento de tráfego aéreo. Segundo o jornal americano The New York Times, os bombardeiros estavam aparentemente acompanhados por aviões tanque para reabastecimento em voo. Embora não esteja claro qual o motivo exato do deslocamento das aeronaves, isso ocorre no momento em que o presidente americano Donald Trump avalia a possibilidade de interferir diretamente na guerra entre Israel e Irã. Na quinta-feira, Trump havia dito que tomaria uma decisão em até 2 semanas. Em 13 de junho, Israel deflagrou uma onda de ataques contra o Irã com o objetivo declarado de inviabilizar seu programa de enriquecimento nuclear e assim impedir que o país produza armas de destruição em massa, pretensão que o Teherã nega ter. Desde então, os dois países do Oriente Médio, que até então travavam uma guerra por procuração na faixa de Gaza, no Líbano e no Iêmen, passaram a se agredir diretamente. Os IN a 100 metros de profundidade seriam um dos possíveis alvos. Os B-2 são os únicos aviões que podem transportar a bomba GBU-57, um explosivo de 3,6 toneladas, capaz de penetrar até 61 metros de rocha ou 18 metros de concreto antes de detonar. Essa arma, que segundo especialistas é cobiçada por Israel, poderia ser usada para atingir o programa nuclear iraniano. Inclusive, a instalação de enriquecimento de urânio de Fordo, que acredita-se estar a 100 metros de profundidade, coberta por montanhas, rochas, espécies e camadas de concreto armado. Especialistas estão monitorando atentamente se os bombardeiros B-2 serão movidos de Guam para a ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico, posição de onde poderiam atuar com facilidade no Oriente Médio. O Irã, que na sexta-feira enviou representantes para tratar com diplomatas europeus e até ser atacado, mantinha conversa com os Estados Unidos sobre um acordo nuclear, afirma que não negociará enquanto estiver sob ameaça de ataques. Teherã, que é signatário do Tratado Internacional de Não Proliferação, que veta armas nucleares, alega desenvolver a tecnologia somente para fins civis. Israel, que não é signatário desse tratado, é o único país do Oriente Médio, acredita-se dispõe de tais armas, algo que Tel Aviv não nega nem confirma. Antes de ser bombardeado por Israel, porém, o Irã foi censurado pela Agência Internacional de Energia Atômica, órgão de fiscalização nuclear da ONU, por descumprir obrigações previstas no tratado. O país produz urânio enriquecido a 60% de pureza, muito acima do necessário para fins civis, mas ainda abaixo dos 90%, que possibilitariam a produção de armas de destruição em massa. Em 2023, a AIEA anunciou ter encontrado partículas de urânio enriquecido a um grau de 83,7% de pureza justamente em Fordo. O Irã, à época, se defendeu alegando ter sido vítima de sabotagem. A complexa estrutura de poder político e militar no Irã. A ofensiva militar de Israel contra o Irã neste mês de junho marcou uma escala dramática em um conflito que já durava há muito tempo. Mas os ataques visavam mais do que apenas alvos militares e estratégicos. Em um discurso, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu exortou os iranianos a se rebelarem contra o que ele descreveu como um regime cruel e opressivo. Seja como guerra psicológica ou apelo genuíno à revolta, a mensagem ressaltou o fato de que a liderança do Irã enfrenta um momento delicado. Anos de sanções internacionais, conflitos sociais internos e agora um confronto militar aberto levantaram novas questões sobre como funciona a República Islâmica. A hierarquia de poder no Irã é notoriamente complexa. Existem conselhos e escritórios não eleitos que exercem imenso poder, designados ou monitorados por órgãos eleitos ou semi-eleitos. Aqui está um guia das principais figuras no topo da hierarquia política e militar do Irã e como o poder é exercido em Teherã. Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei, nomeado vitaliciamente em 1989 pela Assembleia dos Peritos, mas a autoridade do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, detém poder direto ou indireto sobre todos os assentos do Estado, da política externa à política interna. Ele nomeia os principais funcionários, inclusive os chefes da mídia estatal e do judiciário, e tem representantes em quase todas as principais organizações. Khamenei foi nomeado pela Assembleia dos Peritos após a morte do Ayatollah Ruhollah Khomeini, líder da Revolução de 1979. Trata-se de um órgão eleito de clérigos islâmicos encarregados de selecionar, supervisionar e, se necessário, destituir o líder supremo do Irã. O artigo 110 da Constituição descreve os deveres e poderes do líder supremo, incluindo a declaração de guerra e de paz, bem como a mobilização das Forças Armadas. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, eleito em junho de 2024.
Massoud Pezeshkian venceu a eleição presidencial antecipada do Irã em junho de 2024, após a morte repentina do presidente Abraham Raisi em um acidente de helicóptero 2 meses antes. Ele é o 9º presidente da República Islâmica e o 2º oficial mais graduado do país. Depois, o líder supremo Pezeshkian, conhecido por sua postura moderada, fez campanha prometendo promover reformas sociais limitadas, retomar as negociações com o Ocidente sobre o programa nuclear do Irã, respondeu ao descontentamento público provocado pela morte de Jin Amni, em 2022, uma mulher curda de 22 anos que morreu sob custódia policial após ser presa por supostamente usar seu lenço de cabeça de forma muito frouxa. Os presidentes iranianos têm mandatos de 4 anos e são responsáveis pela gestão cotidiana do governo, pela representação do país na diplomacia internacional. No entanto, o poder está nas mãos do líder supremo, que detém autoridade sobre as forças armadas, judiciário e os aspectos-chave da política externa. Os presidentes não podem se sobrepor ao líder supremo em questões de importância estratégica. Líderes reformistas como Pezeshkian e antes dele Hassan Rouhani, que negociou o acordo nuclear de 2015 com o governo Barack Obama e frequentemente enfrentaram forte resistência de instituições conservadoras, incluindo o Conselho de Guardiões e a Guarda Revolucionária do Irã. Os esforços de Rouhani para aliviar as tensões com o Ocidente sofreram um revés significativo quando os Estados Unidos saíram do acordo nuclear em 2018, após a decisão do então presidente Donald Trump durante seu primeiro mandato. Conselho dos Guardiões. Presidente Ahmad Janati, eleito em junho de 2024. O Conselho dos Guardiões tem a tarefa de garantir que a legislação aprovada pelo parlamento iraniano esteja em conformidade com a Constituição e os princípios islâmicos. O órgão de 2 membros exerce poder significativo. 6 membros são clérigos islâmicos nomeados diretamente pelo líder supremo e os 6 restantes são juristas selecionados pelo parlamento. Além de seu papel legislativo, o Conselho também examina os candidatos a órgãos eleitos importantes, incluindo a presidência do parlamento e a Assembleia dos Peritos. Isso lhe confere influência considerável sobre quem pode participar do sistema eleitoral rigidamente controlado pelo Irã. Ahmad Janati, um clérigo linha dura e aliado do líder supremo, preside o Conselho do Guardiões desde 1992. Conhecido por suas opiniões conservadoras, Janati tem desempenhado um papel central na avaliação de candidatos, na formulação de legislação em consonância com os princípios da República Islâmica. Conselho de Discernimento. Outra instituição importante é o Conselho de Discernimento, encarregado de mediar a disputa entre o Parlamento e o Conselho dos Guardiões, especialmente quando as leis propostas entram em conflito com a lei islâmica ou a Constituição. Seus membros, nomeados diretamente pelo líder supremo, incluem clérigos importantes, oficiais militares, ex-presidentes e tecnocratas. Embora seja oficialmente um órgão consultivo, o Conselho frequentemente funciona como uma extensão da autoridade do líder supremo, influenciando a política nacional e garantindo a continuidade do sistema político durante os conflitos internos ou crises. O Guarda Revolucionário do Irã, comandante-em-chefe, general Mohammad Pakpour, nomeado em junho de 2025. Fundada após a Revolução Islâmica do Irã em 1979, a Guarda Revolucionária do Irã começou como uma milícia voluntária encarregada de proteger o regime recém-estabelecido durante a guerra Irã-Iraque de 1980 a 1988, evoluiu para a poderosa força militar paralela. Após o conflito, a Guarda Revolucionária do Irã expandiu sua influência ao dirigir grandes esforços de reconstrução, que lançou base para sua crescente presença nas esferas econômica e política do Irã. Os analistas estimam que a Guarda Revolucionária do Irã controla de 20% a 40% da economia iraniana, principalmente por meio de seu braço de engenharia, Qatan al-Abiyah, e de interesses abrangentes em setores como energia, agricultura e finanças, oferecendo empregos e influência política. Militarmente, a Guarda Revolucionária do Irã tem a tarefa de defender o regime, tanto internamente como no exterior. Sua milícia, Basij, monitora a dissidência interna, enquanto a força de elite Quds supervisiona as operações em toda a região. O braço de inteligência da Guarda rivaliza com os serviços de segurança oficiais e desempenha um papel fundamental no combate às ameaças internas e externas. Sob o comando do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, os papéis políticos de segurança da Guarda Revolucionária se expandiram significativamente. Após o ataque aéreo israelense de 13 de junho, que matou o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, e vários outros generais de alto escalão, Khamenei nomeou o brigadeiro-general Mohammad Pakpour, um veterano da guerra Irã-Iraque e chefe de longa data das forças terrestres da Guarda Revolucionária do Irã, como líder da organização. Parlamento. Majlis. Presidente Mohamed Bahe Ghalibaf, eleito em maio de 2020. O Parlamento do Irã, conhecido como Majlis ou ICA, é uma legislatura unicameral de 290 membros eleitos para mandatos de 4 anos por meio de eleições nacionais diretas. Desde a primeira sessão parlamentar de 1980, a composição do Majlis
mudou drasticamente, embora os clérigos já tenham ocupado mais da metade dos assentos, eles representavam apenas 5,5% dos legisladores em 2020. Em contrapartida, os membros com experiência da Guarda Revolucionária do Irã tornaram-se cada vez mais influentes, refletindo o papel crescente das figuras militares e de segurança na política iraniana. Os Mejlis detêm amplos poderes legislativos, incluindo a elaboração de leis, a aprovação do orçamento nacional e a ratificação de acordos internacionais. No entanto, sua autoridade é limitada pelo Conselho dos Guardiões, que examina todos os candidatos ao parlamento, tem o poder de rejeitar a legislação que considera inconsistente com a Constituição e os princípios islâmicos. Mohamed Bagher Khalibaf, um conservador linha dura, é o presidente do parlamento desde 2020 e foi reeleito para o cargo em maio de 2025. Ex-general da Guarda Revolucionária do Irã, ex-chefe de Polícia Nacional e ex-prefeito de Teherã, Khalibaf é considerado uma das figuras mais influentes do establishment político iraniano. Aviões capazes de lançar bomba anti-bunker depósitos dos Estados Unidos em especulação sobre o ataque ao Irã. Aviões são do modelo com capacidade para lançar bombas desenvolvido para destruir bancos subterrâneos. Movimentação ocorrida dias após ser noticiado que Trump autorizou um ataque ao Irã para este fim de semana. Bombardeiros furtivos norte-americanos de modelo B-2 Spirit têm capacidade de transportar e lançar bombas anti-bunker decolaram na manhã deste sábado, 21 de 6 de 2025, da base aérea de Whitmer, no estado do Missouri, na direção à ilha de Guam, no Pacífico, onde estão localizadas bases militares estratégicas dos Estados Unidos. A movimentação foi detectada por monitores de tráfego aéreo e confirmada por autoridades americanas. A mídia estadunidense não foi informado se a medida está relacionada aos conflitos no Oriente Médio envolvendo Israel e Irã. Segundo noticiou o jornal israelense Haaretz, foram movimentados entre 2 a 4 B-2 Spirit que partiram para Guam, juntamente com 6 aeronaves de abastecimento. Os B-2 Spirit são os únicos aviões do mundo capazes de lançar a bomba GBU-57, que tem 3,6 toneladas e é desenvolvido para destruir bunkers subterrâneos. A movimentação das aeronaves vem em um momento que os Estados Unidos ameaçam se juntar a Israel nos ataques contra o Irã, que visam inviabilizar o programa nuclear iraniano. Na quarta-feira, se dando como fonte autoridades norte-americanas, israelenses, jornalista norte-americano e vencedor do prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou um ataque contra alvos no Irã, incluindo a instalação nuclear de Fordo. Segundo Hersh, os ataques estavam previstos para este fim de semana. Israel lança ataques contra depósitos de drones e instalações militares no sudoeste do Irã. O exército israelense está atualmente atacando locais de armazenamento de drones e instalação de armas no sudoeste do Irã, na área de Bandar Abbas, afirmou o exército israelense em comunicado. Israel ataca a instalação nuclear do Irã em Isfahan. A IA descarta risco radiológico. Alvejada no ataque, a usina de Isfahan estava sob monitoramento da AIA e era utilizada para a produção de centrífugas. A Força Aérea de Israel atacou na madrugada deste sábado a usina de Isfahan, uma importante instalação nuclear do Irã dedicada à produção de centrífugas usada para enriquecer urânio. De acordo com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Gross, não havia material nuclear na usina. Por isso, não há risco de consequências radiológicas. Ele acreditou que a usina é bem conhecida pela AIA e estava sob monitoramento da agência com câmeras de segurança instaladas. Uma unidade de produção de centrífugas na cidade iraniana de Isfahan foi atingida. Esta é a terceira unidade deste tipo, alvo de ataques israelenses contra estações nucleares iranianas na semana, disse Gross. Desde a noite de 13 de junho, Israel vem promovendo uma série de ataques ao Irã como forma de pressionar o país a abandonar seu programa nuclear. Os ataques ocorrem com a chancela do governo dos Estados Unidos. Nos últimos dias, o presidente norte-americano Donald Trump vem sinalizando a entrada dos Estados Unidos no conflito e chega a exigir a rendição incondicional do Irã. O Irã nega que seu programa nuclear tem um componente militar e também não encontrou evidência concreta de que o país esteja desenvolvendo um programa de armas nucleares. Israel isola Khamenei ao eliminar seu círculo de poder. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, vem se tornando uma figura cada vez mais solitária em meio à escalada do conflito de suas forças contra Israel. Aos 86 anos, ele vê alguns dos seus principais conselheiros militares de segurança serem mortos por ataques aéreos israelenses. Tamanho desfalque pode aumentar o risco de erros estratégicos. Vários comandantes militares de alto escalão foram mortos desde o início dos ataques israelenses ao Irã na última sexta-feira, incluindo os principais conselheiros de Khamenei, da Guarda Revolucionária, Força Militar de Elite do Irã e pilar fundamental da sustentação do regime.
Entre os mortos até agora estão Hossein Salami, comandante-geral da Guarda Revolucionária, Mohamed Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Amir Ali Raji Zadeh, chefe do programa aeroespacial iraniano e responsável pelo programa de mísseis balísticos do Irã, Mohamed Kazemi, chefe de espionagem, Ismail Qaani, comandante da Brigada Quds, unidade da Guarda Revolucionária responsável por missões no exterior, e Gulam Ali Rashid, vice-comandante das Forças Armadas, e mais recentemente o general da Guarda Revolucionária Ali Shadami, que havia acabado de ser nomeado para substituir Rashid. A morte de Shadami foi anunciada pelo exército israelense. O Irã não reconheceu imediatamente a morte do militar. Além disso, Khamenei também perdeu vários cientistas experientes envolvidos no programa nuclear do Teherã. Some-se aí o anúncio da Agência Internacional de Energia Atômica nesta terça-feira de que ataques israelenses tiveram impactos diretos na planta de reaquecimento de urânio de Nantes, atingindo salas subterrâneas com centrífugas. O Irã corre um risco extremamente perigoso agora de errar em questões de defesa e estabilidade interna. Na avaliação de uma fonte de Teherã, citada pela agência de notícias Reuters, que participa regularmente de reuniões com o líder supremo. Além dela, Reuters ouviu outras duas pessoas que já participaram de reuniões com Khamenei sobre questões importantes, além de mais de 2 pessoas próximas às autoridades que comparecem regularmente a esses encontros. Os conselheiros mortos nos ataques faziam parte do círculo próximo de Khamenei, formado por entre 15 e 20 homens, entre comandantes da Guarda Revolucionária, clérigos e políticos. O grupo se reúne em ocasiões especiais antes de tomar decisões importantes. Os membros são caracterizados por uma lealdade inabalável ao Ayatollah e à ideologia da República Islâmica, disseram as fontes. No sistema de governo do Irã, o Ayatollah é, além de líder religioso, comandante supremo das Forças Armadas, com poder de declarar guerra e nomear ou demitir figuras importantes, incluindo comandantes militares e juízes. É dele a palavra final sobre os assuntos importantes, embora Khamenei aprecie conselhos ou atentamente pontos de vista divergentes e busque com frequência informações adicionais de seus conselheiros. Preso antes da Revolução Islâmica de 1979, que instaurou o atual regime dos Ayatollahs, e mutilado por um ataque à bomba antes de se tornar líder em 1979, ele é totalmente comprometido com a manutenção do sistema islâmico de governo e profundamente cético em relação ao Ocidente. Duas coisas podem ser ditadas sobre Khamenei. Ele é extremamente teimoso, mas também extremamente cauteloso. Ele é muito cauteloso, por isso que ele está no poder há tanto tempo, afirma Reuters. Alex Vatanka, diretor do programa do Irã do think tank Instituto do Oriente Médio em Washington. Khamenei está muito bem posicionado para fazer a análise básica de custo-benefício, que fundamentalmente aborda uma questão mais importante do que qualquer outra, a sobrevivência do regime. Os amplos poderes de Khamenei, o foco na sobrevivência do regime tem sido repetidamente posto à prova, como nas ocasiões em que Khamenei mobilizou a Guarda Revolucionária e a milícia Basij, espécie de polícia da moralidade de Teherã, que reprimiu protestos nacionais em 99, 2009 e 2022. Embora as forças de segurança sempre tenham conseguido resistir aos manifestantes e reafirmar o poder estatal, anos de sanções ocidentais provocaram uma miséria econômica generalizada que, segundo analistas, pode, em última análise, ameaçar a instabilidade interna. Os riscos dificilmente poderiam ser maiores para Khamenei, que enfrenta uma escalada num conflito com Israel. As fontes ouvidas pela Reuters enfatizaram que outros membros do grupo que não foram o alvo de ataques israelenses ainda são importantes e influentes, incluindo os principais assessores em questões políticas, econômicas e diplomáticas. Segundo elas, Khamenei aciona esses conselheiros para lidar com questões à medida que elas surgem, estendendo seu alcance diretamente a uma ampla gama de instituições que abrangem os domínios militares, segurança, cultural, política e econômica. Ao operar dessa forma, inclusive junto aos órgãos subordinados ao presidente eleito, o gabinete de Khamenei frequentemente se envolve não apenas nas principais questões de Estado, mas também na execução de iniciativas menores. Um desses conselheiros seria Mojtaba, um dos filhos do próprio Khamenei.
Apontado por alguns como potencial sucessor de seu pai, o clérigo de médio escalão teria construído laços estreitos com a guarda revolucionária, assegurando maior influência sobre o aparato político de segurança do Irã. Já Ali Asghar Rajazi, vice-assistente de assuntos de segurança político do gabinete de Khamenei, esteve envolvido em decisões de segurança sensíveis e é frequentemente descrito como o mais poderoso membro da inteligência do Irã. O chefe do gabinete de Khamenei, Mohammad Golpai Yagani, assim como os ex-ministros de Relações Exteriores Ali Akbar e Kamal Karazi e o ex-presidente do parlamento Ali Larijani, continuam sendo pessoas de confiança em temas de diplomacia e política interna, assim como a questão nuclear. Ayatollah, cada vez mais isolado. A perda dos comandantes da Guarda Revolucionária, no entanto, dizimou os escalões mais altos de uma organização militar que Khamenei colocou no centro do poder desde que se tornou líder supremo em 1989, com um papel fundamental em termos de segurança interna e de estratégia regional. Enquanto a cadeia de comando do Exército regular passa pelo Ministério da Defesa, sob o presidente eleito, a Guarda responde pessoalmente a Khamenei, garantindo o melhor equipamento militar para as suas forças terrestres, aérea e marítima, e conferindo seus comandantes um importante papel no Estado. Enquanto enfrenta um dos momentos mais perigosos da história da República Islâmica, Khamenei se vê ainda mais isolado pelas perdas recentes de outros conselheiros importantes da região. Com a colisão do chamado eixo da resistência do Irã sendo massacrado por Israel, o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que era pessoalmente próximo ao líder iraniano, foi morto por um ataque israelense em setembro do ano passado. Os outros também vêm sendo combatidos, inclusive com ataques promovidos pelo exército dos Estados Unidos, bem como o grupo palestino Hamas, que domina a faixa de Gaza. Outro aliado-chave de Khamenei, o ditador Sírio Bashar al-Assad, foi derrubado do cargo em dezembro passado. Trump, Ayatollah, não será assassinado por enquanto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou Khamenei nesta terça-feira a renunciar, dizendo que os Estados Unidos sabem exatamente onde ele estaria escondido e que ele não seria assassinado por enquanto. Sabemos exatamente onde o chamado líder supremo está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá. Não vamos lá matá-lo, pelo menos não por enquanto, disse Trump. Em uma publicação no Trust Social, mas não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. Nossa paciência está se esgotando. Trump disse que queria um fim real para o conflito, não apenas uma trégua e uma rendição completa do Irã. Não estou buscando um cessar-fogo, estamos buscando algo melhor do que um cessar-fogo, disse após interromper sua participação na cúpula do G7 no Canadá. A fala veio no mesmo dia que o ministro israelense de Defesa, Israel Katz, disse que Khamenei poderia ter o mesmo destino do ex-presidente iraquiano Saddam Hussein depois por uma invasão americana enforcada em 2006. Um dia antes, o premier israelense Benjamin Netanyahu já havia sinalizado que não descartava assassinar o líder supremo, argumentando que isso poria fim ao conflito. Os ataques contra o Irã foram deflagrados por Israel sob a justificativa de impedir que a República Islâmica desenvolva armas nucleares, pretensão que o Irã nega ter. Teherã, que é signatário do Tratado Internacional de Não Proliferação, que veta armas nucleares, alega desenvolver a tecnologia somente para fins civis. Israel, que não é signatário desse tratado, é o único país do Oriente Médio que acredita dispõe de tais armas, algo que Tel Aviv não nega nem confirma. Antes de ser bombardeado por Israel, porém o Irã foi censurado pela IA, órgão de fiscalização nuclear da ONU, que por descumprir obrigações previstas no tratado pela primeira vez em 20 anos. Os ataques israelenses mataram pelo menos 224 pessoas e feriram mais de 1.200 no Irã. As mortes incluem comandantes militares de alto escalão e cientistas nucleares. Em Israel, ao menos 24 pessoas foram mortas e 592 ficaram feridas nos ataques iranianos. Temendo ser o próximo líder supremo do Irã, prepara a sucessão. Enfraquecido após perder vários auxiliares e ciente de que pode ser ele mesmo vítima de um atentado em breve, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, nomeou a Assembleia dos Peritos 3 clérigos como candidatos à sucessão, informou o jornal americano The New York Times neste sábado 21 de 6 de 2025. Com isso, Khamenei, de 86 anos, quer evitar um eventual colapso do regime e assegurar uma transição rápida e ordeira caso ele seja assassinado, já que em circunstâncias normais o processo de escolha de um novo líder supremo pela Assembleia dos Peritos poderia levar meses. Khamenei, que comanda os militares, o judiciário, o legislativo e o executivo, é também o mais alto clérigo na hierarquia dos muçulmanos xiitas. Ele conduz o país com mão de ferro desde 1989 e é o mais longevo chefe de Estado em todo o Oriente Médio.
Além de nomear os candidatos à sucessão, o Ayatollah também teria designado uma série de substitutos de alto escalão militar, que foi gravemente desfalcado desde o início dos ataques israelenses no último dia 13. Os nomes são mantidos em segredo por razões estratégicas, já que a inteligência israelense tem sido rápida em abater também substitutos recém-nomeados e anuncia todos os dias a morte de novas lideranças. Em 2024, o presidente iraniano Ibrahim Raisi, que era cotado para suceder Khamenei, morreu em um acidente de helicóptero. Outro nome que já circulou no passado é o de Mojtaba, filho de Khamenei, ligado à guarda nacional do Irã, mas o New York Times afirma que ele não estaria na lista de candidatos apresentados pelo pai. A guerra entre Israel e a República Islâmica mal completou 10 dias e já causou mais danos à capital iraniana, Teherã, que em toda a guerra entre Iraque e Irã em 1980 e 1988, último grande conflito vivido pelo Irã. Khamenei tem passado dias escondidos em um bunker e, segundo o New York Times, só se comunica agora por mensageiros por temer ser rastreado. A população iraniana, ele tem se dirigido por meio de pronunciamentos gravados em vídeo. No início da semana, o presidente dos Estados Unidos, Trump, chegou a pressionar o Ayatollah publicamente a abdicar do poder e sugeriu que há planos de assassiná-lo. Sabemos exatamente onde o chamado líder supremo está escondido. Ele é alvo fácil, mas está seguro lá. Não vamos matá-lo, pelo menos por enquanto. Diz Trump na publicação na rede Truth Social. O primeiro israelense Benjamin Netanyahu também sinalizou que não descartava assassinar Khamenei, argumentando que isso poria fim ao conflito. Uma eventual sucessão de poder no Irã também estaria sendo estudado por diplomatas americanos e europeus, segundo a emissora americana CBS. Algumas lideranças europeias têm expressado publicamente reservas à ideia de derrubar o regime do Ayatollah pela força, como o presidente francês Emmanuel Macron. Alguém acha que o que foi feito no Iraque em 2003 ou na Líbia na década passada foi uma boa ideia? Pergunta. Não, disse Macron durante a viagem ao Canadá para participar da cúpula do G7. Em ambos os casos de intervenção ocidental citado por Macron, ditaduras foram depostas, mas o que se seguiu depois foi um cenário de instabilidade e conflitos sangrentos. Há também o temor de que uma operação do tipo acabe por facilitar a ascensão ao poder de forças ainda mais radicais no Irã. A rapidez com que Israel foi capaz de abater auxiliares do altíssimo escalão do governo expôs um poder frágil, abalado por ataques organizados e realizados dentro do território iraniano, mediante a colaboração de agentes infiltrados. Ainda assim, segundo o New York Times, o regime ainda parece estar ideologicamente coeso. Militares do alto escalão iraniano teriam sido instruídos a abandonar meios eletrônicos de comunicação e a população está praticamente sem acesso à internet. Apesar de o regime de Khamenei ser altamente impopular entre os iranianos e muitos desejarem seu fim, a guerra tem sido criticada até mesmo por aqueles que mais ferreamente se opuseram à República Islâmica. Milhares fugiram às pestes de Teherã em meio aos bombardeios e o país não dispõe de abrigos antibombas para civis. Acabem com a guerra e escolham um diálogo em vez de dar destruição, apelaram na segunda-feira os ativistas iranianas Narges Mohammadi e Shiri Ebadi, detentores do Prêmio Nobel da Paz, ao defender o fim do programa de enriquecimento do Irã. Esta guerra, iniciada por Israel sob violação do direito internacional, já provoca um sofrimento imenso e ameaça desencadear um conflito maior, regional e mundial. A BBC, Mohammadi, notório opositor do regime, cujo marido está preso em Teherã, argumentou que democracia, direitos humanos e liberdade não pode vir através da violência e guerra. Por que Israel e Irã estão em guerra? Pergunta. Os ataques contra o Irã foram deflagrados por Israel sob a justificativa declarada de impedir que a República Islâmica desenvolva armas nucleares. Pretensão que o Irã nega ter. Teherã, que é signatário do Tratado Internacional de Não Proliferação, que veta armas nucleares, alega desenvolver a tecnologia somente para fins civis. Israel, que não é signatário desse tratado, é o único país do Oriente Médio que acredita-se dispõe de tais armas, ao que Tel Aviv não nega nem confirma. Antes de ser bombardeado por Israel, porém, o Irã foi censurado pela Agência Internacional de Energia Atômica, órgão de fiscalização nuclear da ONU, por descumprir obrigações previstas no tratado.
Irã lança nova onda de ataques contra Israel. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica anunciou o início da 19ª onda da Operação Promessa Verdadeira 3, informou a televisão estatal iraniana. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica anunciou o lançamento de um grande número de drones suicidas e de ataque contra alvos estratégicos em Israel.